Recording in progress. Olá, bom dia. Começando aqui, hoje eu estou muito feliz. Hoje é dia do psicólogo e eu não podia deixar passar em branco de compartilhar um pouco da minha experiência, não só de constelação, talvez quem entrar, quem começar a ver essa live, irá perceber que eu não vou falar de constelação hoje, né, apesar de ser uma grande parte da minha profissão. Eu vou começar a falar sobre. Vou começar a falar sobre constelação, a minha vida, né? Começar a falar, vou enviar alguns aviõezinhos aqui, convidando as pessoas. Eu fiz pouca publicação que eu estaria aqui, né? Mas desejo que algumas pessoas possam mesmo ouvir depois. Geralmente eu faço live surpresa, né? Nos domingos de manhã, sábado de manhã, quando eu acordo inspirada, pensando, né, refletindo, compartilhando um pouco das reflexões que faço na vida, né? Estou aqui, mandando aqui, quem quiser também, né, chegar, mandar uns aviãozinhos aí. Olá, Andréia, Patrícia, sejam bem-vindas. Então, hoje é dia de falar, né, um pouco de psicologia. São quase 27 anos aí na área de psicologia. Ontem eu estava olhando meu álbum de formatura, né, uma alegria e parecia que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Sabia, né? Eu lembro que os meus tios falavam, Sheila, faça direito, faça advocacia, né? Por até questões familiares, questões lá da morte do meu pai, acidental no trabalho, e eles não entendiam, né? Por que eu ia fazer psicologia, que era algo tão, eles falavam algo tão abstrato, o que você vai fazer, né? Você não vai sustentar, você não vai, você não, né? Direito vai te trazer uma posição melhor na vida. Eu respeito muito a profissão, né, de direito, de advocacia, mas eu acredito que eu não seria tão feliz quanto ser psicóloga, né? Eu já trabalhei em áreas, na área clínica a vida toda, né? Os 27 anos aí, mas tive a oportunidade de poder trabalhar com, não só na área clínica, mas em RH, em algumas empresas pequenas, de poder trabalhar com um programa chamado Amigos do Zip, que é um programa que veio da Inglaterra, e tive esse privilégio porque eu fazia parte da equipe de um hospital psiquiátrico Francisca Júlia em São José dos Campos, que tem ligação com o CVV, né, que é uma potência em prevenção de suicídio, de acolhimento às pessoas no Brasil, né, ponta a ponta tem voluntários do CVV, que fui convidada para trabalhar, né, na ASEC, que cuida desses programas de saúde emocional de crianças, adolescentes, adultos, né? Então, tive o privilégio de facilitar, né, de oferecer treinamento para professores de ensino fundamental 1 aí para esse Brasil afora, e foi uma das experiências mais interessantes que eu tive na minha carreira. E, né, é um passo, né, um degrau de cada vez, e dentro desse programa, né, conheci Izumi Suzuki, que me apresentou as constelações, que aí foi um outro boom na minha carreira. Estou muito feliz, né? Os meus tios que me apoiaram e queriam que eu fosse advogada não estão mais vivos, mas eles devem saber o quanto eu sou feliz e realizada, e quando a gente faz o que ama, né, as coisas fluem. Se alguém, algum estudante, alguém que está em dúvida, né, em ser psicólogo, eu diria, faria tudo novamente.
Estou aqui hoje para falar sobre autocuidado, né? Vamos falar sobre autocuidado. Chega, você é psicóloga, mas não seria melhor que as pessoas se descuidassem para você cuidar? Não. Estamos num processo de pós-pandemia, né? Nós sabemos que depois que a tensão passa, é que o corpo reage, a mente reage, né? Muitas, mesmo quem não perdeu ninguém na pandemia, que sempre, né, na rede sociométrica nossa, sempre tem alguém que, ou um vizinho, ou um amigo do amigo, né, e sofremos uma pressão horrorosa, né, em termos de pandemia. Uma pressão, a gente não sabia, né, parecia que estávamos num jogo de quem é que vai morrer agora, né, amanhã, né. E isso nos acomete aí, né? Nos pega de um jeito que onde é que abala, né? Abala, começa nossa, como constelador a gente sabe que começa lá no lugar, né? Lá longe no nosso sistema familiar, mas acomete o nosso corpo, a nossa mente, o nosso psicológico, né? Então precisamos ter aí esse re- rebuscar, né? Esse equilíbrio necessário para que a gente possa ter uma qualidade de vida. Então, vou compartilhar aqui, né, mais um solilóquio, né, mais uma reflexão aí para que a gente possa viver de uma maneira melhor, para que a gente possa viver de um jeito importante, que a gente possa, mais do que sobreviver, que a gente possa viver com qualidade, né? De vez em quando eu vou estar olhando aqui na tela do meu computador, né? Mas essa importância do autocuidado, às vezes a gente esquece que nós temos poder, potencial e capacidade de fazer os primeiros socorros quando algo não vai bem, né? E o que a gente precisa muitas vezes é poder reconhecer o que está acontecendo com a gente. Às vezes a gente entra tão no automático, né? A gente precisa fazer muitas coisas. Olá, Inês, bom dia. A gente precisa fazer muitas coisas, a gente não dá conta, né, de ir fazendo muitas coisas. E o automático vai tomando conta da gente, né? Então, pensando aí nessa importância do conceito do autocuidado, né? A Organização Mundial da Saúde fala, né, que autocuidado é a gente ter essa capacidade de reconhecer, né, de ter instrumentos de promover para nós mesmos uma questão de saúde física, mental, pessoal e social, sem precisar da ajuda de cuidadores, né? Essa necessidade de reconhecer que somos capazes de cuidar da gente primeiro também, né? Eu já trabalhei em um hospital psiquiátrico, né, como eu disse, no Francisca Júlia. Eu trabalhei, a minha profissão me deu essa oportunidade de uma ponta a outra, né? Eu convivi com pessoas que chegaram no estupim, assim, de não conseguir cuidar de si, né? E o estudo fala, né, que uma doença psiquiátrica, ela começa, não todas, não vamos validar todas, né, mas eu percebi isso em muitos dos pacientes do hospital, que começava numa questão, talvez lá na infância, na adolescência, de não saber lidar com as questões do cotidiano, né? E deixar aquilo crescer nele. Então, e assim, questões simples, né, de não conseguir comunicar o que sente, de não conseguir falar não conseguir falar para as pessoas, de deixar aquilo crescer mentalmente, né, como se fosse muito maior, a questão de não ter capacidade de pedir ajuda, né? Então, questões simples, né, que está dentro da capacidade de muitas pessoas, às vezes vai se tornando um problema muito grande porque não se tem ali uma maneira de validar aquilo que está sentindo, né? Eu sei, né, que questões psiquiátricas têm muito a ver com
não é, nem todas as questões são comprovadas, mas tem a ver com genética, tem a ver com a maneira de viver, com a cultura que se tem, às vezes a rigidez que se vive, né? Tem muitos fatores que influenciam, mas se tivesse a habilidade de, ao menos, comunicar, ter amigos, né? Ter amigos é algo que previne muitas doenças, não só doenças, olá, Selma, não só doenças, Leni também, bom dia, não só doenças psiquiátricas, né? Mas doença previne muitas coisas, né? A qualidade de vida, preservar amigos, né? Poder sair, né, depois pós-pandemia ou na pandemia, né, da gente poder reunir. Eu lembro que algumas amigas falaram, a gente precisa fazer um happy hour, mesmo que seja à distância, cada uma lá com a sua cervejinha, né, com o seu beliscar lá, com um vinho, e a gente falava, né? Então, poder compartilhar o que nós sentimos, isso é muito saudável. E precisamos, né, ter pessoas que a gente confia, precisamos ter pessoas que a gente é, possa, né, falar. Priscila, querida, quanto tempo, que saudade. Então, falar de assuntos, né? E isso que eu vou falar, às vezes a gente precisa ter antes de ir falar com as pessoas, algo que não é costumeiro, mas poder falar consigo mesmo, ouvir a sua própria voz, né? E às vezes, como que a gente começa a fazer isso? Primeiro a gente precisa parar. Eu vou fazer um convite para quem está aqui ou para quem, né, irá assistir depois essa live. Parar um momento agora de respirar profundamente. Quando a gente respira, né, profundamente, a gente começa a dar vazão para ouvir as nossas células, né, do nosso corpo e perceber no corpo onde está mais dolorido, mais rígido, que precisa daquela atenção. Às vezes a gente passa dias e dias, a gente toma banho, tudo tão no automático que a gente não sente o nosso corpo, né? Então, essa necessidade de fazer da respiração um, uma audição, né? Um ouvir o corpo. Perceber, né, essa máquina que, graças ao bom Deus, né, funciona sem precisar de comandos, né? É o sangue, as nossas vísceras, nosso coração. Respira. Eu sei que a nossa cabeça não para, né? Pensamentos, tudo bem, eles fazem parte desse corpo, né? Dessa produção, dessa máquina. Reconhece os pensamentos, respira, reconecta ao seu corpo e relaxa. Né? Eu aprendi com um professor canadense essas 3 R's, né? Reconhece os pensamentos, reconecte ao corpo e relaxe. Isso pode salvar a gente de ter aquelas atitudes, sabe aquele momento que a gente está com sangue fervendo, que alguém fez algo, que a gente está frustrado, decepcionado, querendo brigar. Essa conversa com o nosso corpo pode salvar vidas. Né? Se for no trânsito, por exemplo, né? Se você está lá no trânsito, alguém, né? Alguém corta, né? Ao invés de colocar aquele dedo do meio para fora do carro, reconecta com aqueles pensamentos que estão fervendo, né? Respira, relaxa e começa a pensar em coisas boas que se pode fazer. Pode ou não melhorar vidas. Oi, Paulo, querido, que bom você aqui. Iane, que legal. Isso pode trazer, né, uma percepção melhor da gente. E é uma respiração.
é de graça. A gente faz isso o tempo todo, né? Nós sabemos que quando a mente está muito agitada, a gente olha para o mundo e parece que ele está muito agitado também. E se a gente deixa a mente um pouco mais relaxada, a gente pode ver como que o mundo pode também fazer algo, né, ao nosso favor. A gente começa a entrar numa conexão de mais harmonia com a própria vida, né? E os pensamentos que vêm fervendo na nossa cabeça pode ficar um pouquinho diferente. E aí a gente começa a perceber que a gente pode cuidar da gente, que não é a responsabilidade do outro, não é o outro que tem que ficar fazendo algo para a gente sentir melhor. Eles também. Mas quando a gente começa a fazer algo para nós mesmos, isso traz um empoderamento, né? Traz mais tranquilidade, traz mais calma. Já pensaram nisso? Já fizeram isso? Se vocês quiserem falar aí, se já fizeram, escrever, será muito legal. Então, a atitude, né, a responsabilidade, a OMS já fala, né, essa atitude, de ser responsável, né, nessa relação na qualidade da vida. E define autocuidado, a OMS define esse autocuidado como a importância dessa capacidade do indivíduo viver bem em família, em sociedade, e poder promover saúde, prevenir doenças, né? E também sem esse apoio de cuidadores da saúde, né? A gente começar a identificar isso. A rede de apoio, eu vou falar depois, é uma responsabilidade, né? A gente pode ampliar, mas começar a se perceber até mesmo para poder pedir ajuda, né? Eu tenho falado sobre burnout, né, com empresas, funcionários, mas o reconhecimento que eu estou naquela dinâmica doida, né, naquele ritmo exacerbado, onde eu durmo e acordo sendo trabalho, já não sou mais eu, né? A, assumir a percepção disso, de falar, opa, né, estou sendo mais máquina do que humano, precisa partir da pessoa, né? Precisa querer mudar algo que não está muito bem. O corpo está pedindo isso, né? Eu costumo dizer, antes eu também tenho um ritmo muitas vezes de alcohol, né? Eu gosto de fazer o que eu faço e a hora que eu vejo eu estou atravessando aí os horários que excede, mas chega uma hora, né? Eu preciso do meu dia do nada, né? Não, domingo, às vezes, alguns domingos é o dia do nada, às vezes é na segunda, porque eu trabalhei final de semana. Preciso do dia do nada, isso é saudável, né? No começo eu me sentia culpada. Como assim? Não estou fazendo nada. Não, a gente precisa, né? Esse corpo humano, ele precisa de dar uma parada, uma relaxada. Fiquei resfriada, estou com febre. É cama, eu vou ficar na cama. Não vou ficar trabalhando. Eu preciso parar, eu preciso ouvir o que meu corpo pede, eu preciso ouvir o que a minha essência pede, né? Então, existem três níveis de cuidados aí, né? Em três âmbitos, principalmente entre pessoa e profissão, que é a prevenção, né? Que é o tratamento e a promoção. O preventivo é a gente poder pensar, cuidar, né, do físico, desde o mais simples, que é o escovar os dentes, né, tomar vacina, tomar vitamina, ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, né? Então, começar a perceber, opa, estou no momento que eu preciso mudar a minha alimentação. Preciso, né, ir ao médico. E o tratamento vem depois também, né? Algo aconteceu, eu preciso tomar medicação, eu preciso cuidar do médico, fazer uma fisioterapia, fazer um tratamento. E a promoção é cuidar desta qualidade de vida, né? Quanto aos cuidados de saúde integral, né? Somos ser integral. Precisamos, não pensar só se acontecer algo eu vou lá e me cuido, não. Né? Eu preciso começar a fazer um reservatório de energias,
boas ações, de sentimentos, começar a prever, se isso acontecer, eu preciso ter um reservatório emocional para poder lidar com as coisas. Outra coisa que eu percebia, né, com os pacientes psiquiátricos, é, não tinha uma reserva emocional, né? Não tinha uma reserva. Eu lembro de um vídeo, um comercial, né? Que a pessoa fala, a pressão era alta, era tudo vivido com muita raiva, com muita intensidade. E quando nasceu o filho, ele passou mal, né? Então a gente precisa ter uma reserva. Oi, Mônica, a gente precisa ter uma reserva para quando a vida pede, né? Eu via pacientes que trabalhavam, eram funcionários de grandes empresas na região, e quando ficou desempregado, né? Aquele estupinho, não tinha reserva emocional para lidar com aquilo, e aí veio, né, a válvula de escape, que era uma questão psiquiátrica. Separou da mulher, né? Morreu alguém querido, um pai, uma mãe, e a gente esquece, né? Que a escala natural da vida são os pais irem primeiro, né? O difícil é quando vai alguém mais novo. E a gente não se prepara para isso. E quando acontece, né, mesmo que o pai tenha 100 anos, né? Eu lembro de uma querida minha, eu fui no velório da mãe dela, a mãe morreu com 96 anos e ela chorava alto, falava, como que eu vou viver sem minha mãe? Eu falei, gente, é necessário às vezes a gente ter essa reserva para poder lidar com as dificuldades que vêm, né? A vida é cheia de desafios. E às vezes a gente não para pensar nisso. Como é que eu reservo? Como que eu faço para ter uma reserva emocional? O que vocês acham? Né? O que pode me trazer uma reserva? Né? Fazer coisas que gosta, preencher a vida de sentimentos que faz bem para a gente, alegria, tranquilidade. Meditar ajuda a fazer uma reserva. E meditar, gente, não é cantar, né? Às vezes o cantar músicas que te traz alegria, cuidado com o que canta, né? Se cantar muita música melancólica, se cantar muita música, né, que fala muito de dor, né? É lógico que também não vai aumentar essa reserva, né? É começar a perceber o que te faz bem, às vezes parar, olhar a natureza, né? Parar e olhar, bom dia! Parar e olhar as nuvens, fazer coisas bobas, dar risada, né? E risadas às vezes. Hoje a gente tem uma risada muito fácil, né? A gente fica vendo TikTok, a gente fica rindo do- da desgraça do outro, né? E isso é um pouco tóxico. O que é que faz você rir de verdade, que faz bombar seu coração de uma forma verdadeira? Isso que a gente precisa buscar, qualidade de vida. É olhar para o filho, é admirar algo, é realizar coisas, né? Existe uma neurocientista chamada Aniette, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo dela falando sobre Alzheimer e ela estava falando do reservatório, né, que a gente precisa fazer. Que cada coisa que a gente fica querendo fazer, mas não faz, quando a gente fica querendo cuidar da vida do outro e não cuida, quando a gente fica reclamando e criticando as outras, ou fica emocionada com coisas da ficção, ou com noticiários, né, das notícias, e não faz nada para contribuir, ou fica sonhando e protelando, amanhã eu faço, e aquele sonho, passam 10 anos e você não fez aquilo que você realizava, isso acumula lixos neuronais, que vai tamponando a capacidade de lembrar. E o que faz a gente manter uma vida saudável mental, lembrando de coisas, é realizar aquilo que a gente tem vontade. Quando a gente não realiza e fica só no pensamento, vira lixo. Então, poder fazer coisas, seja no dia a dia, eu quero fazer um café diferente, quero fazer uma comida diferente, realiza, né? Eu fico incomodada com a minha vizinha que vai lá, se propõe a ajudar, gente, não criticar, né? Então, fofocas, coisas fúteis, gera lixo mental e que terá um prejuízo ao longo da vida. Então, isso é autocuidado, né?
O que me faz bem hoje? O que é a propaganda? O que me faz feliz, né? E autocuidado é diferente de autoajuda, né? Autoajuda você vai lá e faz algo, você busca algo fora, vai buscar um livro, vai buscar uma conversa, um apoio. Autocuidado é de dentro para fora, né? Você precisa ter recursos, recursos neuronais, precisa ter um esforço cognitivo para poder mudar uma atitude necessária, né? Precisa de tomar uma decisão para mudar, mudar uma rotina, modificar um hábito, né? Então requer um esforço cognitivo e físico muitas vezes. E isso só depende da gente, não depende de outra pessoa, né? Melhorar um estilo de vida, saber dizer não para aquilo que prejudica. Não requer um esforço cognitivo, e isso é autocuidado. E isso ajuda a promover muitas vezes diversos bens, a promover o seu bem-estar, né? Então, adequar a rotina, conversar, negociar, né? Incluir atividades e ações que tragam mais conforto emocional. Temos essa capacidade. Por que eu falo isso? Uma parte da minha jornada, né, da minha carreira de psicóloga, eu tive o privilégio de trabalhar na ASEC, que eu tenho envolvimento até hoje. A ASEC vai fazer 18 anos, eu há 17 anos acompanho todo o trabalho da ASEC. E a gente promove saúde emocional para crianças, né? E a gente sabe que essa idade, né? Por que que existe a SEC? Por que que tem essa promoção de saúde emocional? Lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, perceberam que pessoas que chegavam a ponto de querer suicidar não tinha opções de como lidar, eles não abriam um leque de possibilidades de como lidar com a vida, né? Com os problemas. E problemas, às vezes, de relacionamento, problemas de distanciamento de pessoas. E eles chegavam na opção de querer suicidar. E aí foi feito um estudo durante 7 anos com uma equipe multidisciplinar no mundo, que foi pago por uma empresa, né, muito preocupada com a saúde mental das pessoas, de que como que eles poderiam ajudar o ser humano na idade mais tenra para poder começar a promover saúde emocional, para que quando eles crescessem não chegassem nessa opção de suicídio, né? E esse estudo comprovou que a idade mais tenra era a idade de 6 e 7 anos, que eles poderiam compreender como lidar com as situações difíceis de uma forma diferente, ao invés de fechar o leque de possibilidades de como lidar com as situações difíceis, abrir o leque. Então, eu pude experimentar, né? Nesses anos todos foram mais de 450 mil crianças, adolescentes, adultos, profissionais relacionados com a educação, hoje ampliando para as empresas, né? Que nós temos capacidade de ampliar as nossas escolhas, né? Poder ampliar. Eu tenho um problema, eu posso pensar em várias soluções, né? E escolher aquela, naturalmente a gente vai escolher aquela que menos nos prejudica, que menos prejudica alguém e que tem uma possibilidade de ser assertiva. E que quando a gente não vai conseguir solucionar todas as coisas da nossa vida, quem dera, né? Mas quando nós não podemos solucionar algo, que a gente pode fazer algo para que a gente se sinta melhor, né? Nessa pandemia, puxa, perdi amigos, perdi pessoas queridas, não vou conseguir trazê-las de volta. Mas como aí eu cuido de mim, esse ser mais importante da minha vida, já que eu não posso mudar, não tenho uma solução, né? E às vezes a gente se perde nesse caminho, não tem solução, perdi alguém. E eu vejo em constelação, gente, o quantas pessoas adoecem quando perde alguém. Porque existe uma frase interna, vou abrir esse parênteses aqui agora, que a pessoa faz inconscientemente quando perde alguém que ama muito. Ela fala para si, para o seu corpo: eu preciso ir embora junto com essa pessoa.
a minha vida não faz mais sentido. E aí as células escutam aquilo e obedecem aquele sentimento tão verdadeiro. E algumas doenças começam a acontecer. A gente precisa tomar muito cuidado, prestar atenção. Né? Eu acredito que ninguém que nós amamos, que morreu, quer que a gente vá morrer junto com ele, só porque a gente ama aquela pessoa. Cada um tem a sua vida para poder ser vivida até quando a morte acontecer. Né? Mas às vezes a gente manda esses comandos para o nosso corpo, para a nossa vida, e o corpo adoece. Né? Já vi crianças querendo morrer porque um dos pais morreram. Adultos, adolescentes, né? Vocês já viram isso? Às vezes vai um casal de idosos que, né, vive muito tempo, um vai, depois de 4 meses o outro vai. Depois de um ano, que, né, 6 meses, 7 meses, 8 meses, um ano que alguém muito querido morreu, eu começo a desenvolver em mim alguma doença grave. Precisamos prestar atenção nisso. Né? Se a vida está em nós, é porque é um presente divino, né? É um presente divino e precisamos ver qual é a nossa missão de vida. Quando a gente pensa na nossa missão e trazer o sentido para a vida, pode nos fortalecer e ajudar a promover a vida. Né? E é sobre isso que a gente precisa pensar. E às vezes algumas dores, né, sociais, familiares, às vezes até mesmo na nossa postura profissional, né, no que a gente passa na nossa profissão, faz da vontade de ir inconscientemente. Né? E depois, quando o corpo grita aquela dor, a gente vai precisar ainda ter mais recursos emocionais, mais recursos psicológicos e psiquiátricos para lidar com mais essa dor. O luto é necessário, né? E ele precisa ser cumprido. A gente precisa chorar, sentir falta, sim, mas perceber que a vida que está em nós, ela precisa ser vivida com qualidade, né? Licença, gente. Ok? Então, já falamos aí dessa diferença do autocuidado, né? E como que... Então, às vezes a gente entra num ciclo vicioso na vida, né? Também de resolver as coisas sempre do mesmo jeito. E às vezes, eu vou contar para vocês, às vezes isso vem de uma atitude que deu certo lá na infância. Né? Às vezes eu aprendi lá na infância que quando eu grito, choro e berro, todo mundo obedece. Os pais não vão para o lugar que eles querem, vão para o McDonald's que eu quero, fazendo propaganda. Né? Ou eu não vou comer aquela comida, só vou comer a sobremesa. Né? Eu começo a perceber meu poder. Ou, se eu silencio, a mamãe começa a demonstrar a culpa que ela tem de ter feito algumas coisas para mim. E a criança ama isso, né? Ela percebe que ela está no poder quando a mãe começa a levantar a sobrancelha e perguntar: o que foi que eu fiz para você? Yes! A criança fala: Eureka! E às vezes esse comportamento que deu certo na infância vai sendo desenvolvido, readaptado, né? Não dá para fazer birra lá na escola, mas quando eu abaixo a cabeça e começo a chorar, a professora fica com dó de mim, deixa eu dar uma volta no pátio, né? Então vai funcionando e a gente percebe que a gente vai fechando as possibilidades e as maneiras de lidar com as coisas. E poder adequar novas rotinas, poder incluir novas atividades, novas maneiras de lidar, arriscar. Às vezes a gente tem medo, né? Puxa, deu certo. Quando eu me calo, quando eu fico em silêncio, as pessoas acham que eu sou mais intelectual, eu não preciso me colocar. Percebe? Ah, meu esposo já tem trazendo algo, né? Trazendo, fazendo o que eu desejo, o meu marido, a minha esposa. Então, a gente tenta não modificar aquele comportamento, porque a gente tem medo de mudar o comportamento e deixar de conseguir coisas que a gente consegue, né? Só que uma hora aquilo vai ficando prejudicial para a gente, prejudicial para o outro. Né? As relações não começam a ficar tão gostosas, né, como precisa ser. Então, ter essa coragem, né, essa coragem de fazer algo novo é necessário, né, de arriscar. Né?
para que esse autocuidado comece a ser validado também, né? Sair desse automático é necessário. Muitas vezes sair, né? A gente às vezes nem percebe que está no automático. Então, poder, né, usufruir aí, começar a pensar. E para isso a gente precisa querer, né, gente? Não adianta, senão a gente vai ficar nesse ciclo vicioso a vida inteira, né? Antigamente a gente falava que era a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, e quem quiser que me aceite, né? Não vou mudar. Isso é uma defensividade, né? Nós estamos num mundo de plena mudança, tudo muda, nosso corpo muda todos os dias, nossa pele renova todos os dias, né? E se abrir, né, para novas possibilidades, novas maneiras de lidar, é pensar em qualidade de vida também, né? Então, ah, tem algo, né, que às vezes a gente não percebe, que tem um termo que nós usamos que é definhamento, né? A gente não está nem feliz, não estamos realizando o que a gente deseja, a vida está rolando do jeito que é, e eu não vou percebendo que a água está ficando morna. Eu não estou nem deprimida, nem no fundo do poço e nem estou feliz. Ah, é assim. E aí a gente vai negligenciando a saúde emocional da gente, né? Sim, a live vai ficar salva. Vou tentar deixar salva. Aí a gente vai. A saúde emocional. Gente, o que é emocional? E falando emocional, gente, eu pergunto para vocês quais são os sentimentos mais recorrentes que vocês têm no dia a dia. Hoje, só hoje, até agora, às 8h37 da manhã, quantos sentimentos nós já tivemos e percebemos esse sentimento? Percebemos ele? Não percebemos esse sentimento? Será o que a gente sentiu vai determinar o nosso comportamento? Por que que a gente não valida os sentimentos que nós temos? São eles que regem as nossas ações muitas vezes. Se a gente não tem aquela conversa interior. Conversa interior é conversa com sentimento. Estou com uma raiva danada e eu não sei do que. Raiva. Conversa com a raiva. Parece coisa de doido. Não é, gente. É qualidade de vida. Eu preciso começar a conversar com meus sentimentos, até com a minha alegria. Às vezes eu estou eufórica. Por que eu estou tão eufórica? Às vezes aconteceu alguma coisa. Às vezes uma notícia no jornal disparou aquilo, mas eu tenho que continuar a minha vida e eu não percebi que aquilo me tocou, me trouxe um sentimento que me deixou um comportamento diferente do natural que eu tenho. Percebe? Então essa conversa com o nosso sentimento é muito mais importante às vezes, porque às vezes a gente vai falar com alguém e a gente não sabe por que a gente está tendo aquela atitude. Então, perceber o sentimento é conversar com ele e falar: nossa, todas as vezes que eu senti raiva, eu alterei minha voz, eu gritei com alguém. Gritei com meu filho, gritei com um colega no trabalho, gritei com meu cônjuge, percebe? Não prestei atenção na aula, porque o meu corpo estava agitado, eu estava nervosa. E quando eu converso, falo, nossa, toda vez que eu tenho raiva, eu tenho o mesmo tipo de comportamento. Será que eu posso aumentar a maneira de lidar com esse sentimento? E às vezes a gente não valida que é a raiva. Né? Eu brinco com as pessoas, né? Quando eu, Sheila, sinto ciúmes, né? Eu trabalho com saúde emocional e descobri isso. Quando eu sentia ciúmes, eu ficava irônica com as pessoas. Eu tinha brincadeiras ácidas com as pessoas, porque eu estava com ciúmes, eu estava com inveja, e quando eu percebi, e isso causava prejuízo, que as pessoas falavam, nossa, a Sheila tá dando patada na gente, não fiz nada para ela, percebe? Aí quando eu comecei a perceber que eu era irônica, porque eu estava com inveja ou com ciúmes, conversava com o meu sentimento, falava, opa, parece que isso está disparando em mim um sentimento desagradável. E quando eu tenho um sentimento desagradável, eu fico desagradável. E eu não quero mais ficar desagradável assim, né? Então, eu peço, conversando com esse sentimento, eu posso começar a escolher as minhas atitudes, né? Quando eu fico triste,
eu me fecho, às vezes eu fico com a cara feia, porque eu não quero que a pessoa chegue em mim e fale, você tá triste hoje? Eu não quero que a pessoa fale isso. Então, eu já fico na defensividade, fazendo cara de que tô séria, de que tô brava, mas na verdade eu estou triste, escondendo um sentimento que eu não gostaria que as pessoas soubessem, percebe? E aí eu pergunto para você, como é que você fica quando você tem tristeza, quando você tem raiva, medo? Vou fazer uma live, né? Hoje eu tô tranquila porque a live é de um assunto que eu gosto. Mas se as pessoas pedem para eu falar algo que eu não domino tanto, uau, meu Deus do céu, aquilo me deixa nervosa. E o que eu percebia, eu começo a fazer piadinha sem graça, na palestra, na live, naquele momento. Então, essa necessidade que a gente tem de poder conversar com o nosso sentimento é algo que não nos ensinaram. E é natural, né? É muito natural. E lembrando, às vezes a gente coloca a culpa no outro ou no sentimento, né? Eu fiz isso porque eu estava nervosa, eu estava com raiva, eu posso ter o mesmo nervosismo, eu posso ter a mesma raiva, olá, Paulo, eu posso ter a mesma raiva e poder escolher agir de uma forma diferente, né? Eu posso ter raiva e xingar alguém, eu posso ter raiva e respirar profundamente, né? Pensar na consequência daquilo e conversar, percebe? É a mesma raiva. Eu posso ter o mesmo medo, né? E gritar de pavor, eu posso ter o mesmo medo e arrumar uma estratégia, né? Gente, todos os sentimentos existem para uma autorregulagem, para cuidar da gente. Não existe sentimento ruim ou sentimento bom. Existe sentimento desagradável de sentir, né? Eu falo, quem não tem medo, olha os adolescentes que não têm medo, pega o carro do pai e sai aí 150 por hora e morre. Então, o medo muitas vezes preserva a nossa vida. A raiva nos traz adrenalina para poder agir rápido, né? De ter condição, né? Eu, uma pessoa de 50 anos, de repente, 52. Eu consigo pular um muro, porque eu tô com medo imenso, eu tô com uma raiva, percebe? Eu consigo me defender, às vezes, de pessoas que querem me agredir verbalmente, né? Então, e até o amor, a gente fala, quantas pessoas dizem que matam por amor? Então, até o sentimento julgado como bom pode ser um motivador para que a minha atitude seja a que eu quero. E a gente precisa lembrar que a atitude nossa, somos nós que pagamos por ela, né? Se alguém mata alguém, é ele que vai ter de pagar. Não é a pessoa que deixou ele nervoso, que foi lá e fez matar, que vai pagar, percebe? Não é quem estimulou a ação que vai ter a consequência da ação, é quem age. E a gente precisa lembrar que o que escreve a nossa história são as nossas atitudes, não é? É a nossa atitude que vai escrever a nossa história. Não é o que a gente pensa, não é só o que a gente sente, mas é o que a gente faz com o que a gente sente. A responsabilidade é nossa. Não vai adiantar chegar lá para o juiz e falar assim: foi fulano que mandou, foi fulano que mandou passar no sinal vermelho e eu matei alguém. O fulano que mandou passar no sinal vermelho não vai preso. Quem vai preso é a pessoa que estava dirigindo e passou no sinal vermelho e atropelou alguém, percebe? E isso que sirva de exemplo, né, de atropelamento de todas as outras atitudes nossas, né? Todas as outras atitudes nossas. Quem quiser falar, colocar algo aí, né? Eu às vezes não consigo ler na hora, mas eu consigo responder aqui para vocês, né? Se vocês concordam ou não, eu não sou, não é porque eu sou psicóloga que eu tenho toda a razão do mundo. Estou colocando algo aqui para a gente refletir. E voltando a falar desse definhamento, né? Às vezes, quando a gente. Esse período da água morna, né? Que a gente está lá na água morna, tem um exemplo do sapinho, né? Que está lá na água morna lá e não sabe que vai morrer, né? E às vezes a gente precisa perceber o que é que está estimulando a minha vida, o que está fazendo sentido na minha vida, tem alegria, né? Tem tranquilidade na minha vida, ou eu estou no automático, a água está esquentando e eu não vou perceber que daqui a pouco vai,
né, trazer algo muito sério para minha vida, né? Que vai acontecer algo que eu vou precisar de tratamento. Eu estou saindo da parte de prevenção, de promoção de saúde mental, de saúde emocional e vou precisar de um tratamento. E infelizmente, quando a gente entra na parte pior do definhamento, a gente vai precisar da ajuda de alguém, né? Porque daí sozinho nós não vamos. Aí a gente vai precisar de pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, que se preocupam com a gente. E se a gente está isolado nisso, né? A gente pode chegar, deixar a água ferver até nos cozinhar até a alma, né? A Paula traz aqui, exatamente, descobri que quando estou com raiva, incubada no meu corpo, reflete nas alergias e no fundo emocional. Venho, né, trabalhando essa consciência. É necessário a gente conversar com o nosso corpo. Quando o nosso corpo demonstra algo, né, que seja uma alergia, não precisa ser algo, né, que seja uma alergia, um resfriado, ele está pedindo um alerta, ó, olha aqui para mim, e olha para o seu emocional, não é, né, as doenças, né? Ontem eu fiz um videozinho falando sobre as doenças, né? As doenças, elas não estão, né, no nosso corpo sem função nenhuma. É um alerta, olha para algo na sua vida, né? E eu, como consteladora, olha algo para o seu sistema, como que você está lidando, está em ressonância com alguém que já ficou doente, está de luto porque alguém querido foi, é uma maneira de lidar dentro do sistema familiar. Quem mais ficou doente, né? A gente poder estudar a nossa árvore genealógica de posturas, não só de doenças, mas de postura, de maneira de lidar com a vida, pode trazer qualidade de vida para a gente também, né? Ampliar essa maneira de lidar, tá? Ah, então, né? Às vezes a gente entra também no automático, principalmente nós mulheres, as psicólogas, então, quem trabalha na área na área terapêutica, a gente sempre está com o olhar no outro, né? É o filho, é a mãe, é o irmão, é a amiga, é o outro, né? E a gente esquece de olhar para a gente. Eu vou dar um exemplo que muita gente conhece, mas eu gosto muito desse exemplo, que é quando você está no avião, né? Você entra lá e os comissários, né, falam, se cair a máscara, se precisar, coloque a máscara primeiro em você, se você tiver com uma criança ou com alguém incapaz de colocar a máscara sozinho, né? Coloque primeiro em você, depois você coloca no outro. E oferecendo, né, o curso da sexo saúde emocional nesse Brasil afora, quantas professoras que são mães falavam assim, imagina, eu vou colocar primeiro no meu filhinho, você acha que eu vou colocar em mim primeiro? Eu vou colocar primeiro na minha mãe. Aí eu brinco, né? Falar, então tá, você sem ar, tentando colocar a máscara primeiro no outro, né? Aí eu brinco, você vai conseguir, você vai errar, vai morrer os dois sem ar. Se você coloca em você, cuida de você primeiro para depois cuidar do outro, se você cuida de você primeiro para depois cuidar do seu problema para resolver, sair desse automático, perceber o que eu estou sentindo, como que eu faço. Se eu for nervosa, vai ser pior. Se eu for ansiosa, vai ser pior. Se eu for desmotivada, vai ser pior. Então, eu preciso cuidar de mim primeiro, para depois cuidar do outro e da situação. Percebe? E às vezes a gente não acredita nisso. Às vezes a gente não acredita. Sim, acredito que a Paula fala, né? Acredito que a minha avó teve vitiligo e pode vir de uma lealdade também, né? Tem muitas hipóteses, né? Mas muitas vezes, né, lealdade de susto, né, de perda, de choque. Então, o convite aqui é olhar para você, o você, como que você está cuidando de você, né? Tem situações, né, eu brinco comigo, às vezes eu falo, Sheila, às vezes eu fico numa ansiedade, aí eu falo, Sheila, eu cuido de você, Sheila, eu cuido de você. Somos adultos, né? Às vezes nós vemos também, né? No Triângulo de Karpman, nós vemos na constelação, no psicodrama, na terapia, no comportamental. Às vezes a gente não consegue, né, pensar,
Às vezes a gente deixa a criança nossa cuidando da gente. Quando que uma criança está cuidando da gente? Quando a gente reage, quando a gente quer resolver na hora, não é? A criança não é assim? Não pensa que as coisas são mágicas? Quando a gente quer que o outro faça do jeito que a gente quer, quando a gente não dá um tempo, né, para gestar algumas coisas, quando a gente fica com raiva de outras pessoas, é a nossa criança gritando: eu não sei, né? Eu não sei fazer, eu não sei lidar, eu não sei, né? E aí é como se ela quisesse que as outras pessoas cuidassem dela. E fica decepcionada quando não cuida. Não, agora eu sou adulta. Eu preciso começar a pensar em estratégias para cuidar de mim. Eu não vou reagir, eu não vou agir só pelo prazer, eu não vou agir só por aquilo que me traz vantagem. Percebe? O adulto ele começa a cuidar de si, né? Começa a conversar com seus sentimentos e escolher as suas atitudes para deixar um registro melhorzinho, né, quando for embora. Então, vamos lá. Às vezes a gente. E assim, né? Às vezes a gente quer ser feliz a qualquer custo. Se eu estou triste, porque tem um significado, eu perdi alguém mesmo que me interessa, né? Que me importa, né? Que estava dentro de mim, era importado, né? Estava dentro de mim, é como se tivesse tirado um pedaço de mim. Eu preciso, né, ter essa capacidade de poder olhar para mim com piedade, validar o sentimento, falar assim, né? Pode ficar triste, você tem razão, a gente precisa validar para nós a realidade, o que é verdadeiro. E eu não vou sair dessa tristeza profunda e ser feliz. Eu não vou sair dessa tristeza profunda e ir para balada e fingir que nada aconteceu. Isso é negligência. Mas eu posso fazer algo para eu ficar menos triste. Percebe? Eu posso me respeitar nisso. Eu posso fazer. Aconteceu algo que me deixou muito raivosa e essa raiva precisa ser validada. Eu posso fazer algo para eu ficar menos raivosa, menos reativa. Percebe? E isso é cuidar paulatinamente. Eu posso colocar um objetivo, tá? Este mês, essa semana, eu estou mesmo com essa tristeza. Eu quero chorar, eu quero gritar, eu quero ficar deitado, não quero levantar. Mas semana que vem eu vou fazer algo um pouquinho melhor. Eu vou levantar, vou começar a traçar uma rotina de melhoria na minha vida. Eu posso, quem não pode fazer isso consigo, né? Vamos falando aí de autocuidado, de amor, de alegria, de viver, né? De poder cuidar da gente, né? E começar. Para isso a gente tem que assumir o nosso estado, né? De vida, nosso estado de humor, nosso estado, né? Ah, nosso estado emocional. E a gente sabe, nós temos, né, missões, nós temos os nossos deveres, né? E de pensar como que eu posso fazer isso com mais qualidade, né? Sabemos que muitas vezes a gente precisa desse autocuidado integral. A gente sabe que a alimentação influencia nas nossas questões emocionais, né? A gente sabe que tomar águas, líquidos, isso ajuda. A gente sabe que tem vitaminas necessárias, né? Que a falta de vitaminas, de proteínas, né? De muitas coisas no nosso corpo pode alterar o nosso humor, nossa capacidade, né? De lidar. Que é necessário ter um movimento físico corporal. Eu acredito que nessa live só tem adultos. A nossa vida começa com movimento. Se não tivesse movimento, nós não nasceríamos. Então, isso já é uma dica para a gente. Precisamos sempre de ter movimentos físicos, né? Eu não gosto de exercício. Caminha, fala, espreguiça, dança, faça algo que você gosta, pedala, né? Faça algo, movimentar o corpo é necessário, né? O sono, né? Poder dormir, pensar. Às vezes eu fico muito agitada, não quero dormir, não quero não sei o quê, né?
Sim, Paulo, é muito importante a gente ter um alto amor, né? E quando a gente se ama, a gente faz um esforço físico e cognitivo para melhorar a qualidade da nossa vida, né? Às vezes fala, não durmo direito. Gente, existem coisas naturais que traz um equilíbrio físico, né? Se eu tomo sol de manhã, se eu tomo sol em algum momento, eu trabalho home office, eu trabalho hoje, eu estou com a maior parte home office. Às vezes eu levo meu computador para onde bate sol para trabalhar, porque a gente precisa dessa vitamina D. E perceba, quando se toma sol, o sono à noite melhora, né? Mexe aí com a química do nosso corpo, e é isso que a gente precisa, não é? Relações sociais é importantíssimo. Ficamos isolados, estamos hoje, né, querendo. Eu lembro que a primeira vez que falou assim, tá liberado para poder sair de casa, né? Tinha aquele trânsito de feriado para o litoral, né? Precisamos equilibrar, temos hoje ainda receio, né? A Covid está em nós, ainda mata muita gente. Temos que ter mais a qualidade de vida, né? Eu fiz uma live na quinta-feira na faculdade da Unifateia, né? TV Unifateia, e tinha uma médica que falava, abraçar, gente, é necessário, nós ficamos em escassez de abraços, né? A gente precisa abraçar. Então, coisas simples, né? Do dia a dia que não custa nada, não precisamos pagar. É necessário fazer. A gente não pode abrir mão disso para a qualidade da nossa vida. Ouvir músicas, dançar, sorrir, né? Sorrir de você mesmo, das nossas vulnerabilidades. Somos vulneráveis. Olha eu aqui, gente, já devo ter falado um monte de palavra errada, mas eu estou aqui, né? Fazer o que gosta, trocar, né? Realizar. Seja das coisas do cotidiano até as coisas que você possa se amar. Vai tomar banho. Opa, para! É um corpo, é o meu corpo, é a minha morada. Por que não fazer um momento, pelo menos, com carinho, sentir essa pele, né? Sentir esse corpo, ter gratidão por esse corpo, por essa vida. E ao invés de falar, isso não tá bom em mim, isso tá feio, isso. Eu já fiz muito isso comigo. Quem tá muito perto de mim sabe. Mas focar mais no que é necessário na vida, gente, é cuidar da gente, não é? Se admirar, cuidar de si, apoiar, né? E ter coragem de uma rede de apoio, né? A gente precisa olhar para a nossa família, para os nossos vizinhos, com quem eu posso ir lá bater um papo, com quem eu posso falar de tal coisa, né? E, se necessário, procurar uma rede de apoio profissional, onde vai ter um olhar de longe, mais técnico, que vai poder traçar, né, uma maneira nova, ajudar você a recalcular a sua rota, perceber o que é que você faz no automático de uma forma inconsciente que precisa ser mudado, se você quiser, que você possa desabafar, né? Ter aquela verborreia, né? De falar, 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 falar e depois começar, né? Hoje existem várias formas de se cuidar, né? Eu ofereço terapias, né? Psicológicas e as constelações familiares, que é algo muito profundo, que traz muito rápido uma compreensão sobre si mesmo, né? Lembrando que existe uma rede, né, familiar em nós, nós somos a composição do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, bisavós e todos que vieram antes. As nossas células trazem informações desse campo extenso, imenso e divino que é da nossa família. Temos expertises hoje, né? Eu sou psicóloga hoje, mas provavelmente alguém na minha família fazia, né, um acolhimento amoroso. Eu sempre brinquei, né, que eu queria ser curandeira, mas eu sei que eu tive tataravós, bisavós que eram benzendeiras, né, e que benziam as pessoas, que as pessoas saíam de lá melhores, né, as crianças. E parte do meu trabalho, eu não trabalhei diretamente para as crianças, mas colaborei junto da SEC aí a capacitar mais de 5.000 professores que ensinaram as crianças a lidar com dificuldades.
a constelação, querendo ou não, eu tenho centenas de feedbacks de pessoas que conseguiram mudar, né, a qualidade de vida, seja no físico, seja na questão relacional, emocional, de capacidade. Ontem eu facilitei uma constelação com uma pessoa, ela falou, eu tenho uma reunião à noite, estou muito mal, eu acordei com uma energia baixa, eu não queria ir. Facilitei uma constelação de poucos minutos, acho que não durou mais que 40 minutos a constelação em si. E depois ela mandou uma foto, estou na reunião, estou bem, né? Então, isso faz mover a vida, né? Isso faz mover a qualidade de vida e a gente pode pensar, temos recursos para isso hoje, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta. A gente tem sempre uma capacidade de ampliar a nossa maneira de lidar, né? Desde a respiração mais simples até a busca de uma ajuda, é algo para preservar a vida. Eu gosto, né, de Viktor Frankl, que viveu num campo de concentração durante anos. Ele já era psiquiatra e percebia os comportamentos das pessoas, e ele percebia que quando as pessoas tinham um porquê, tinha algo importante fora do campo de concentração e tinha esperança, né, que era voltar a tocar piano, encontrar a esposa, encontrar a casa, os parentes, eles suportavam as dores que eles viviam lá dentro daquele campo, eles criavam maneiras de lidar com aquilo. Então ele fala, né, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? E é isso, a gente precisa pensar nesse porquê na vida. Por quê? Por que que eu estou aqui? Para quê? Para quem? E se não for para ninguém, que seja para a gente, que a gente possa se amar, que a gente possa se respeitar, que a gente possa fazer... Chegar um dia e falar, vou fazer isso de presente para você. Se trata de Sizumi, que delícia você aqui. Sizumi me inseriu nas constelações, é a minha madrinha nas constelações. Uma grande amiga que eu tenho no meu coração. Helena, meninas todas, Micaele, Micali. Então, o convite é esse, né? Estou fazendo isso de coração aberto, hoje é dia dos psicólogos. Não vou deixar de fazer minha propaganda, estou com curso de constelação familiar, né, com matrículas abertas, iniciando agora, neste mês. Quem tem vontade de ser constelador, de passar por uma jornada de desenvolvimento pessoal profundo, não tem como, né, Sizumi, fazer algo em constelação que não tenha profundidade, né? Não tem. A gente se trabalhar, mexer lá nas entranhas da gente, né? Se fortalecer para poder aprender as técnicas de constelação e facilitar constelações para servir a vida das pessoas. Não tem como a gente servir a vida de alguém se não servirmos a nossa primeiro. Então, são 10 módulos, 10 meses. Este curso ele é online, né, com aulas teóricas na plataforma do Moodle, gravadas, e as práticas, que não tem como ser constelador sem prática, a gente vivencia no Zoom, onde dá para aprender constelações individuais, constelação, como facilitar a constelação em grupo, meditativa, constelação estrutural. Damos uma passeada na constelação empresarial, pedagógica, judiciária, e 100% dos alunos que já passaram para o Instituto Sheila Queridos, porque todos que vêm fazem parte, né, desse sistema, todos fazem parte da minha família. E 100% dos alunos que passaram pelo curso de extensão universitária em constelação familiar sistêmica dizem que o curso cumpriu com o objetivo de cada um, né, de se trabalhar e de ter instrumentos para facilitar constelações, né? A Sizumi está falando que é a decisão de muito amor. Parabéns, obrigada. Seria a melhor aula. Serei a melhor aluna que eu posso. Sim, Paula, venha, venha, venha. Que delícia. E ser a melhor aluna para a própria vida, né? De estarmos juntas nessa jornada e juntos nessa jornada. E eu fico muito feliz, os alunos tornam meus amigos, né? A gente troca depois, a gente,
né? Eles mandam feedbacks e eles falam, né, do frio na barriga de facilitar a constelação. E o mais gostoso desse curso é que eles saem já tendo facilitado algumas constelações. Não saem para depois começarem a facilitar, né? Eu falo, no meio do curso eles já começam a facilitar a constelação um a um, né, estrutural. Aí eu começo a chamar para serem meus coterapeutas. Depois eu passo a ser coterapeuta deles, até que chega no 10º módulo e eu fico quase sem trabalho, porque eles vão fazendo praticamente sozinhos, sem precisar da minha interferência. E isso me traz muita satisfação, muita alegria, né, de cumprido aí. Eu quero falar para vocês, na terça-feira eu vou fazer uma live explicando sobre técnicas de constelação na Faculdade de Medicina Baiana. Estarei no YouTube, vou deixar aí com vocês já vou começar a publicar essa live. Será bem legal se vocês puderem comparecer, será na plataforma da Escola de Medicina Baiana de Salvador, onde eu vou oferecer um curso, né, um curso de introdução à constelação familiar e de como melhorar a qualidade de vida, né, nos relacionamentos. Serão, serão 16 horas de curso e será lá na plataforma da faculdade da Escola de Medicina Baiana. Será um prazer também, quem quiser conhecer, se aprofundar um pouco mais e ver como que as relações podem melhorar através das constelações, será uma ótima oportunidade também, tá? E na quinta-feira eu estarei falando sobre saúde emocional de crianças na live da Universidade de Lorena, Unifateia, eu e um grupo de psicólogas falando sobre qualidade de vida, saúde emocional de crianças, contando um pouco sobre essa experiência que eu tenho na SEC. Também será um prazer ter vocês lá. E um abraço a todos os meus amigos psicólogos, a todos os psicólogos, os estudantes de psicologia. Estamos aqui para ajudar a fazer um mundo melhor, né? Que as pessoas possam se amar mais, ter mais alegria na vida, conseguir realizar. O slogan do meu instituto é o impulso, opa, Instituto Sheila Querido, o impulso vital para realizar, né? E essa é a minha missão, ajudar as pessoas, né? Eu dou aquele empurrãozinho nas pessoas para que elas possam realizar. E quando elas vêm contando das realizações na vida dela, eu falo, valeu a pena. Eu lembro do dia que eu peguei meu diploma, falei, era isso que eu queria, ajudar as pessoas a serem mais felizes. E eu fiz esse juramento, nós que somos psicólogas, né, Sizumi que está aqui, algumas outras pessoas, é isso, é essa missão que eu quero, ajudar as pessoas realizarem e serem mais felizes. Eu desejo que essa live tenha contribuído com algo para vocês. Até logo, um beijo no coração de cada um e muito obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Feliz Dia dos Psicólogos para os psicólogos. Tchau. Vamos lá. Opa, aqui.